Para quem me conhece sabe que eu tive uma criação muito dura. O que eu vou te falar aqui nesse vídeo, eu demorei alguns anos para aprender. E eu vou te passar isso em alguns minutos. Eu tive uma criação dura com um pai extremamente ríspido. Meu pai era um cara que conseguia impor uma presença absurda sem dizer uma palavra. E quando ele dizia algumas palavras, as pessoas respeitavam ele. Eu nunca entendia porque todo mundo respeitava meu pai. Eu ia para o trabalho com ele quando eu era criança e eu via o chefe dele tratando ele muito bem, mesmo ele sendo até grosso de vez em quando. Isso era a visão da criança que eu tinha, né? Isso era a minha visão de adolescente, criança, que olhava para meu pai e falava: por que todo mundo respeita esse cara? Eu não tinha uma boa relação com meu pai porque ele era um cara extremamente duro, bruto. E eu demorei para entender o porquê que ele era assim e por que esse jeito fazia ele ser respeitado. Ao mesmo tempo eu tive uma mãe muito doce, muito feminina e muito amorosa, que me ensinou tudo sobre ser gentil, sobre ser educado, sobre ser bonzinho. Se eu não tivesse meu pai, eu não sei que tipo de personalidade eu teria hoje. Porque depois a comunicação e o comportamento humano entrou na minha vida e eu comecei a estudar isso igual um maluco, porque eu me viciei nesse conteúdo que é tão transformador. E eu comecei a entender o porquê que meu pai era do jeito que era. Ele precisava ser do jeito que era. Ele era um grande líder natural. E aí eu comecei a entender o poder da liderança natural. E por que alguns homens simplesmente conseguem ser respeitados, admirados e desejados sem fazer muito esforço. Cara, meu pai, ele era assim. Nunca entrou numa academia, nunca treinou, nunca fez esporte, extremamente sedentário, magrinho, um homem comum, sabe? E mesmo assim todo mundo tinha medo dele. Todo mundo respeitava ele. Ele tinha uma intensidade no olhar, ele olhava para as pessoas sem medo, sabe? Ele colocava a opinião dele sem medo do que os outros iam pensar. Ele falava o que ele queria. Ele era ríspido, duro, falava verdades dolorosas na cara das pessoas e todo mundo respeitava aquele cara. Na época eu tinha medo dele. Eu relacionava isso com algo ruim, porque eu, quando era criança, me sentia desconfortável com aquela emoção negativa que exalava do meu pai. Mas depois eu comecei a estudar e entendi que um líder precisa ser assim. Olha só o que eu vou te falar. Vendo meu pai quando eu era moleque, eu entendi que eu queria ser o oposto dele. Que eu queria ser uma pessoa mais gentil, mais amorosa, mais legal. E isso me fez passar por uma fase muito complicada na minha vida. Eu comecei a me tornar mais tímido, eu não conseguia me dar bem com nenhuma mulher, os meus amigos não me respeitavam, eu era zoado de vez em quando, né, quando eu era mais novo. E depois que eu comecei a estudar esse conteúdo, eu comecei a entender que bondade sem limites não é uma virtude para um homem, é uma fraqueza. Eu achava que ser o cara legal era suficiente, que tratar as pessoas bem faria com que elas me tratassem bem de volta. Que se eu fosse compreensivo, paciente, atencioso, eu seria extremamente valorizado pelas mulheres, pelas pessoas, pelos meus amigos e não. A verdade que ninguém te conta é que bondade sem nenhum limite, sem nenhum valor é uma fraqueza e não pode ser uma virtude para nós. Olha só, o homem que é apenas legal e quer ser valorizado porque é legal, ele não é respeitado, ele não é admirado, muito menos desejado. Ele é usado, ele é conveniente, ele é totalmente descartável. Eu sei que é duro ouvir isso. É porque tem homem me assistindo que é super legal, compassivo, romântico, é tão fofinho com as pessoas e com as mulheres, ele acha que o mundo tem que retribuir. E quando não retribui, ele entra num vitimismo absurdo de ai, o mundo é tão cruel, as pessoas boas sofrem tanto. Somos bichos também. Bichos racionais, mas a gente não deixa de ser bicho, totalmente instintivo. A mulher não sente atração por um homem imprevisível. O amigo não respeita um homem que não se impõe, que não fala verdades dolorosas na cara dele. O chefe não reconhece um homem, um colaborador que aceita tudo sem questionar e nunca dá a própria opinião. Porque ser o cara legalzão demais não tem mistério, não tem força, não tem limite, não tem valor. Eu não quero te ofender aqui e tirar sua bondade. Você vai entender o que eu quero dizer durante esse vídeo. Mas o ser humano, ele não valoriza o que não teme perder.
Ele não valoriza algo que não se impõe. A maneira como o mundo te trata é a maneira como você se enxerga. Olha só, o ser humano, ele não valoriza o que ele não teme perder. Isso significa que ser legal demais me fez ser tratado como uma opção quando eu era mais novo. Ser legal demais me fez ser ignorado pelas mulheres quando eu precisei, ignorado pelas pessoas quando eu precisei. Ser legal demais me fez aceitar menos do que eu merecia, porque eu tinha a mentalidade de que só por ser legal eu deveria merecer respeito, até que eu entendi o grande problema da situação. O problema não é ser bom, é ser inofensivo. O problema não é ser gentil. Eu sou extremamente gentil e educado. O problema é não ter limites. O problema não é ser compreensivo. É aceitar tudo sem exigir nada. O homem que não se impõe, ele nunca vai ser respeitado. Isso que muita gente não entende. Quando eu deixei de ser o cara legalzão demais, e quando eu entendi que meu pai no fundo tinha razão, eu me tornei o cara que as pessoas sentem falta quando perdem, quando tá longe. Agora, quando eu digo não pra alguém, eu sustento minhas palavras, porque eu entendo que um homem precisa ter um frame, cara. Frame é o enquadro da situação, a sua própria narrativa. Como que você impõe, ou como que você expõe a tua visão de mundo, as tuas opiniões e o teu jeito de ser pro mundo. Você, como um homem masculino que quer se desenvolver, cara, você precisa ter a capacidade de falar não e sustentar isso. Não dizer não, olhar a reação da pessoa e dizer desculpa assim que ela expressa uma reação negativa. Essa é a minha verdade. E aí eu percebi que meu pai estava certo, porque essa era a verdade dele, cara. Ele não era grosso. Ele simplesmente não seguia o protocolo social. Ele falava o que ele queria, expõe a opinião dele e foda-se, irmão, essa é a minha verdade. Eu não estou desrespeitando ninguém com a minha verdade. E se você se sente desrespeitado com a minha verdade, eu vou me afastar de você porque eu não quero te desrespeitar. Mas ao mesmo tempo eu não quero moldar a minha própria verdade para fazer com que você goste de mim. Porque você gostar de mim ou não faz a mínima diferença na minha vida. E eu sou o cara da minha vida, eu sou o personagem principal, o jogador principal, o único dono da minha perspectiva. Se eu começar a ouvir todo mundo, eu paraliso. E eu vou morrer como todo mundo, daqui 100 anos ninguém vai lembrar de mim. Então foda-se, meu irmão. Quando eu sou desrespeitado, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Eu corto o laço sem olhar para trás, porque eu sei a minha verdade, eu sei o que eu sou e eu sei o que eu quero. Quando tentam me testar, eu retribuo com silêncio. E sabe o que aconteceu depois que eu comecei a ser assim? As pessoas que antes me viam como garantido começaram a me enxergar com outros olhos, porque elas perceberam que eu realmente sei o que eu sou e para onde eu vou e eu posso ir embora a qualquer momento. Essa é a grande parada da confiança que eu enxerguei no meu pai. E quando eu entendi essa parada, tudo bugou na minha cabeça, explodiu na minha cabeça. Entendi, ele não é um cara grosso, ele só é o ser humano que ele é. E pela primeira vez eu tô vendo um ser humano sem máscaras. E essa é a verdadeira autoconfiança. As mulheres que antes me viam como amiguinho começaram a me ver como um homem, cara. Elas não queriam me testar mais, cara. Porque elas sabiam que eu poderia ir embora. Não tinha joguinho de desinteresse, não tinha mais, não tá respondendo, tudo bem. Eu tô evoluindo, eu sei da minha verdade, tem muitas opções porque eu me cuido e foda-se. O que antes me testava, começava a me respeitar. Porque no final, o mundo não recompensa o homem que tenta agradar todo mundo. O mundo recompensa o homem que é verdadeiro. E ser verdadeiro nesse mundo é sobre desagradar. É sobre falar coisas que talvez algumas pessoas não vão gostar. É sobre dizer a sua própria verdade.
E eu não tô te dando uma autorização para desrespeitar as pessoas, pelo amor de Deus, entenda o que eu tô querendo dizer aqui. Eu sou um cara muito educado e gentil. Se você me ver na rua, eu vou olhar no fundo do seu olho, sorrir, agradecer pelo carinho, abraçar você se você quiser, cara. A gente vai conversar e eu vou com toda a educação do mundo tratar o garçom bem. Opa, tudo bem, irmão? Oh, pega uma brejinha pra mim e pra esse parceiro aqui. Eu nem bebo breja. Não sei porque eu dei esse exemplo. Mas eu vou ser super educado, não é esse o ponto. O ponto é, o que eu enxergava no meu pai como desrespeito, na verdade era o desconforto de ver alguém verdadeiro consigo mesmo. De ver alguém que não tem medo de ser. A gente vive na era da internet. Tudo é filmado, tudo é exposto. Todo mundo tem medo de ser cancelado, todo mundo tem medo de desagradar. A vida virou a merda do Black Mirror, cara. O que antes era uma série de ficção científica virou algo real. Por causa da merda do celular e desse mundo conectado. O mundo conectado mudou minha vida. Se você está conseguindo ver esse vídeo agora e aqui presente comigo nesse monólogo, nessa conversa, é por causa da internet. A internet é maravilhosa. Hoje você tem a capacidade de ser bom no que você quiser. Todo o conhecimento na palma das suas mãos. Mas ao mesmo tempo, traz algo muito negativo. O medo de desagradar, o medo da validação, a percepção de que eu tenho que ser bom e agradar todo mundo se eu quero sobreviver nessa nova era. E essa é a grande merda. Se a gente tem todo o conhecimento na palma das mãos, por que todo mundo continua mais medíocre como nunca? Porque o excesso de informação traz confusão e também distorção. Respeito não se impede, rapaziada. Se impõe. E se verbalmente não for o suficiente, o contato visual, a tua presença, a tua postura deve falar por si, cara. Se você é um homem que está buscando evoluir, você não manja de comunicação, não manja de liderança, não manja de postura, nunca estudou um conteúdo de comunicação, comportamento humano, persuasão, você sempre vai fracassar. E é duro te falar isso, mas eu tô virando meu pai, cara. Não é aquela história? Quanto mais você cresce, mais você vai cagando pra opinião dos outros, porque você começa a descobrir quem você é e mais você se parece com seus pais, cara. Eu tô virando meu pai todinho. Claro que tem coisa negativa dele que eu não quero pra mim e que são realmente negativas, alguns rancores que ele guardava, raiva excessiva. Não, eu quero ser um masculino equilibrado. E para ser um masculino equilibrado, eu preciso misturar a energia feminina com a energia masculina. E a energia feminina, no caso, é saber a hora de ser gentil, de ouvir, de ter empatia, de conquistar, de se adaptar, mas ao mesmo tempo ser masculino. O lado do meu pai, de ser líder, de falar o que pensa, de saber minha verdade, de saber para onde eu vou e saber exatamente quem eu sou e não ter medo de expor isso para o mundo, sem medo de perder amigos, sem medo de perder mulher, sem medo de perder pessoas. Eu não tenho medo de perder absolutamente ninguém nessa vida. E essa é a grande mágica, cara. Quando você faz isso, o mundo inteiro começa a reagir diferente a você. Se você nunca estudou um conhecimento sobre comunicação, é óbvio que eu preciso te recomendar a Ordem. Toda semana tem aula nova de comunicação, relacionamento e mentalidade. Eu quero realmente mudar você, cara. E se você assiste meu vídeo todo santo dia, você precisa entender que elevar o nível do seu conhecimento é elevar o nível do seu sucesso. O sucesso que você ainda não conquistou mora atrás de um conhecimento que você ainda não acessou. O sucesso que você quer está em uma opinião que você ainda não deu, está em uma ação que você ainda não fez, está na sua habilidade de conversar com pessoas que você ainda não conversou, está na sua habilidade de abrir o olho e enxergar o mundo com outros olhos e ver oportunidades onde antes você não via nada. Essa é a grande mágica da Ordem.
E é isso que torna a Ordem uma comunidade tão transformadora. Eu vou lançar uma resenha do livro semana que vem. Essa resenha se chama O Caminho do Homem Superior. É do David Deida, um dos maiores escritores de desenvolvimento masculino. E ele fala tudo sobre o comportamento feminino e principalmente masculinidade, postura de homem e como o homem deve ser para ter sucesso na vida. Se você quer assistir essa resenha e todas as outras aulas de comunicação enquanto você espera essa resenha sair na semana que vem, clica no primeiro link da descrição e entra na Ordem, porque é o ambiente certo para quem quer evoluir. Com homens e mulheres alinhadas, ninguém vai te julgar. Todo mundo no mesmo caminho, na comunidade, postando suas evoluções, tirando suas dúvidas, sem julgamento, sem ambiente tóxico, só positividade. Como tem que ser. O grupo certo para você. Você não está sozinho. Eu sei que você se sente sozinho nesse processo de evolução, mas eu tenho que te falar que você não está. Eu estou aqui e a Ordem também. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.